Olá, esse Olá, é o Patramada Criminal, sejam bem-vindes. bem-vindes. Como vocês estão? Vocês estão bem? Tá boa? Tá boa nesse final de semana, nesta manhã de domingo? Sejam bem-vindos, gente. Esse é um podcast de true crime, onde nós contamos coisas terríveis de forma descontraída, com um pouquinho de humor, um pouquinho de, sei lá, anedotas, coisas diferentes. A gente ri quando tem que rir, a gente chora quando tem que chorar, mas, enfim, E é às vezes a isso. gente ri quando não deve. A gente ri quando não deve também, mas a gente também não é imparcial também. Gente, se você é a sua primeira vez aqui, se inscreve, ativa o sininho. Se não é a sua primeira vez aqui e você não fez isso, faz isso, por favor, ajuda as tias a fazer Ajuda esse a canal gente. crescer. Ajuda nós. Uhum. E vamos lá, quem vai me contar uma anedota hoje? E é você, porque só tem nós duas aqui e não sou eu. Ai, gente, pra variar tá as 2 cansada, tá, gente? Sim. Então a gente tá indo na vibe que tá dando. Ai, gente, estamos falando boburas. Essa é a vibe é falar boburas. Sempre, a gente não aprende a fazer a introdução Não. pra esse canal, é uma coisa impressionante. A gente É. precisa começar a ensaiar, porque é cada dia que a gente aperta o play é uma coisa diferente que sai. Todo dia uma nova presepada. É. Então, hoje eu vou te contar a história de um crime que aconteceu no Japão, 23 anos atrás, e ainda não tem solução. Uh. É um caso que está aberto e é um caso que ainda pode trazer certa justiça para o que aconteceu, porque a polícia continua ativamente investigando esse caso. O Japão derrubou, eu não sei se foi para todos os casos, mas eu sei que o Japão derrubou a prescrição de crimes em 2010. Então, Hum. alguns crimes, principalmente assassinato, não prescreve mais no Japão. E então ainda pode acontecer desse caso ter uma solução no futuro. E o caso é conhecido como o massacre da família Miyazawa. Eu sei que história é essa. Meu Deus! É, Esse então. caso é muito misterioso. É muito misterioso. Ou o massacre de Setagaya, que é o bairro de Tóquio onde aconteceu. Ou o crime Caixinhos Dourados. E Tá, vocês vão ver por quê. Faz sentido se você sim. pensar na história do Caixinhos Dourados, tá? Mas vamos lá, gente. No dia 30 de dezembro de 2000, logo depois das 11 da noite, uma família foi brutalmente assassinada por um estranho que entrou na casa da família, como eu falei, em Setagaya, que é é a região administrativa mais populosa da metrópole de Tóquio. 23 anos depois, a gente ainda não tem ideia de quem cometeu esse crime, apesar do fato desse invasor, desse assassino, ter deixado para trás uma montanha de evidência. Tipo, só faltou ele assinar o nome dele, assim, falar: "Tá aqui, ó, me ache". E, aliás, ele deixou uma montanha também na privada, porque ele usou e não deu descarga. Eu Pois é. A família era formada pelo Mikio, a esposa Yasuko e os 2 filhos, a Nina e o Rei. A Nina tinha 8 e o Rei 6 anos. A Yasuko era professora e o Mikio trabalhava numa empresa de consultoria de marketing britânica chamada Interbrand. O Rei, ele tinha algum tipo de deficiência intelectual, mas em nenhuma das fontes, foi dito o que exatamente ele tinha. Mas, ele estava na escolinha, ele ia para o kindergarten, né, e ele brincava e tinha todo o amor e atenção do mundo, então não era uma coisa que debilitava ele de forma nenhuma. Mas é importante, esse é um detalhe que pode ser importante. Por como aconteceu, a gente vai entender por que eu tô falando isso. Na noite do ano novo, a mãe da Yasuko, que morava ali perto, ela morava era uma região em que todas as casas, elas já tinham inclusive sido vendidas para praticamente todas as casas tinham sido vendidas para a cidade de Tóquio, porque eles iam aumentar um parque da região. E inclusive a casa da família também já estava vendida,
Mas, tipo, nessa região, eles ainda não tinham se mudado, e nessa região tinha, tipo, 4 casas que ainda estavam em pé, Ocupadas, tá. esperando, que ainda estavam ocupadas. Uma era da família e a outra era da mãe da Yasuko, ou da irmã, mas quem morava é a mãe, enfim. A mãe da Yasuko, na noite do ano novo, ela tentou ligar pra família e ninguém atendia. Então ela achou super estranho, porque ela sabia que eles deviam estar em casa. E quando ela foi na casa e ninguém atendeu, ela resolveu usar uma chave reserva e entrar dentro da casa. Lá, Hum. ela descobriu o Mikio no pé da escada. Ele tinha sido esfaqueado diversas vezes e estava coberto por sangue. No ataque ao Mikio, o assassino usou uma faca de sashimi, que é uma faca, ela é fina e longa e bem afiada. Ele usou essa faca e ele usou com tanta força que a faca quebrou. Hum. Parte da lâmina dessa faca foi mais tarde encontrada fincada na cabeça do Mikio. Depois desse ataque, ele usou facas normais de cozinha para esfaquear a Yasuko e a Nina, que a mãe da Yasuko encontrou no quarto no andar de cima. Tá. A Nina, ela tinha alguns dentes faltando, então eles especulam que ela também tenha sido espancada, de alguma forma, por alguma razão, porque Uhum. aparentemente esfaquear uma menina de 8 anos não é o suficiente para esse cara. A Yasuko também foi esfaqueada de forma tão agressiva e tão violenta que os ossos do peito e da cabeça dela estavam expostos. Ah. O corpo do rei foi encontrado num beliche no outro quarto e ele não tinha sido esfaqueado, ele era o único da família que não tinha sido. Ele foi estrangulado. O que mais choca nesse caso, além de toda a violência e de toda a agressividade e todo o overkill que foi usado para matar a Sim. família, o que choca é que esse estranho, esse invasor assassino, ele deu uma de BTK. Ele ficou na casa da família por horas após os assassinatos. Ele comeu 4 potinhos de sorvete, tomou 4? várias 4. Lariquento ainda por cima. Ok. Ele tomou várias garrafas de chá, ele usou o computador da família por volta da 1 da manhã. Ele vasculhou a casa inteira e ele jogou pertences e documentos da família na banheira e na privada. Hum. E segundo essa privada que ele já tinha inclusive usado e não dado descarga. O que eu acho, assim, de uma deselegância. É. Pra mim é tipo, é o cúmulo do deboche, sabe? É isso mesmo. É o ápice da falta de respeito. Tipo, É. Porque, tipo, não só eu vou fazer isso com a sua família, eu ainda vou ficar, tipo, hanging out na sua casa, eu como vou se ela desrespeitar fosse a sua minha. casa. É. Eu vou desrespeitar a sua casa, eu vou desrespeitar a limpeza da sua casa, a organização da sua casa, a sua casa inteira é desrespeitada, como se fosse minha, foda-se. E tem alguns relatórios, inclusive, que especulam que ele tenha tirado uma sonequinha no sofá da família. Porque, né, cansa. Depois de tanto sorvete, né. Pois é, você fica cansado, né, gente? Bem, as evidências que ele deixou para trás foram muitas, como eu disse antes, uma montanha de evidência que só faltou ele assinar e colocar o telefone dele. A polícia recolheu da cena fezes, impressões digitais, sangue e impressões deixadas pela sola do sapato que ele estava usando. Além disso, ele deixou para trás vários itens de roupa. Tipo, ele se trocou antes de sair. Ele deixou para trás um chapéu cinza, um cachecol quadriculado, horroroso, uma jaqueta, um par de luvas pretas, 2 lenços pretos, um deles estava enrolado na faca que foi utilizada no crime, e esse lenço continha restos de uma colônia masculina, que na época era bem popular, chamada Dracar Noir.
Nossa, eu juro que eu ia falar Dracar Noir, porque, Sério? sim, É é tão uma popular assim é por essa ai, tem uma piada, eu não sei, tipo, até se você olhar Family Guy, tem um episódio inteiro que gira em torno dessa fragrância. Drakkar Noir. Drakkar Noir? I will take some Drakkar Noir. How about you? I will take 2 bottles Drakkar Noir. I will take Drakkar Noir. Porque é muito comum, ela é muito vendida no leste europeu. Ah. Seria tipo, pensa num perfume do Boticário que todo mundo já comprou, assim, tipo um caiaque da vida, Uhum, sabe? uhum. A versão, tipo, leste europeu que falam que todo mundo compra, assim, que eles têm é Dracar Noir. Tanto que tem uma Entendi. piada em Family Guy que fala que é o perfume favorito de criminoso de filme dos anos 80. Eu nem conhecia essa colônia. Nunca nem tinha ouvido falar. Mas tem essa piadela, existe. Eles falam que realmente é perfume de vilão, sabe? Do mafioso vilão, do cara que o Sylvester Stallone Ah, vai bater na última cena do filme. entendi. E então até começa quando você fala leste europeu, até começa a fazer algum sentido aqui, você vai descobrir por quê. Ah, tá. Ele também deixou pra trás uma pochete e uma camisa de beisebol encharcada de sangue. E essa camisa é daquelas, eu não sei se todo mundo conhece camisa de beisebol, mas é aquela que tem ela é branca no torso. Listrada? Não, ela é branca e ela é a manga comprida, colorida. Tá. E essas camisetas, elas não eram, ou talvez ainda não sejam, muito populares no Japão. A polícia conseguiu identificar as lojas que vendiam essas camisetas, que eram as lojas Marufuro ou a loja Emax. E o período da venda eles conseguiram identificar como sendo entre agosto e dezembro de 2000. Então, realmente, não era uma coisa muito popular. Aparentemente, só 130 dessas camisetas foram vendidas em diversas regiões do Japão. Eles fizeram até um mapa que tem em uma das minhas fontes, a gente vai colocar aqui, de onde essas camisetas foram vendidas. 12 dos compradores dessas camisetas foram identificados e investigados. E assim, estava encharcada de sangue, ele só tirou e descartou sem nenhum medo do que pudesse acontecer com ele. E com todas essas evidências em mãos, a polícia descreveu o assassino como sendo um homem de 1,67 m, magro, entre 15 e 35 anos, destro e com tipo sanguíneo A. A polícia não acredita que ele seja um cidadão japonês. Mas isso porque Então, e é tão cômico, porque assim, a gente já ouviu várias dessas histórias, né, de que a polícia no Japão, quando um crime tão horrível como esse acontece, a polícia tem uma tendência de acreditar que foram estrangeiros, que não tipo, um japonês jamais faria esse tipo de coisa. Então eles sempre tendem a desconfiar de um imigrante chinês ou de um imigrante coreano. E daí eu estava pesquisando para fazer esse caso e é exatamente isso que a polícia fala. Não, ai, isso daí só gente. pode ter sido um Japão coreano ou mas tem um embasamento científico, Tá. para essa teoria da polícia. E também agora sabendo, né, que ele usava essa colônia Drakkar Noir, que é popular no leste europeu, vamos ver, né, de repente porque assim, a polícia se baseou, nessa teoria de que fosse um estrangeiro, porque o DNA que ele deixou na cena do crime revelou que ele era asiático por parte de pai e europeu por parte de mãe. E esse tipo de, característica, esse tipo de família é mais comum entre coreanos e chineses. Então, não sei se isso é preconceito da polícia ou se realmente ele é europeu ou talvez chinês ou coreano. Mas eles não acreditam que tenha sido um cidadão japonês. Mas também tem algumas outras evidências, ó. O tamanho do sapato que foi identificado pela sola, eles identificaram a marca do sapato. E essa marca
só vem de determinados tamanhos no Japão. O tamanho do sapato que ele estava usando não vende no Japão. Ou não vendia naquela época, né. Eles também não encontraram nenhum match nas impressões digitais dele em nenhum dos sistemas do Japão, nem sistema de carteira de motorista, nem sistema de passaporte, de RG, de nada, nenhum sistema do Japão continha aquelas impressões digitais. E o que eu achei eu eu achei essa a coisa mais bizarra. Eu não sei nem como eles começaram a identificar esse tipo de coisa, mas aparentemente na pochete que ele deixou para trás tinham grãos de areia que eram originários do sudoeste dos Estados Unidos. Como eles conseguiram, em por alguns grãos de areia, chegar a essa conclusão, eu acho. Meu, a tecnologia é uma coisa bizarra, né. Hoje eles conseguem saber, tipo, É. pelos seus dentes o que você comia e aonde crescia a comida que você comia. Sim, mas é que eu fiquei chocada, tipo, se fosse hoje, eu entenderia eles com alguns grãos de areia É, identificar de onde é, mas, né, em 2000 parece que não, é, Deus me tipo, é verdade, faz 23 são anos. 23 anos, É então eu verdade. fiquei meio assustada que eles já tinham essa tecnologia. Mas de repente eu sou só burra mesmo, gente. Não, é Mas uma eu coisa achei que hoje tá bem estranho, mais achei uma coisa. avançado, é. É É, interessante. não, eu achei estranho porque, tipo, não era 1 quilo de areia, tá ligado, era, tipo, Era um pe grãozinhos de areia, tipo, ele não estava carregando areia pra cima e pra baixo na pochete. Sei lá. A polícia acredita que ele tenha entrado pelo banheiro do segundo andar, porque essa janela ela não estava trancada, ela não estava fechada e a tela de proteção tinha sido removida. Então eles acreditam que ele entrou pelo banheiro do segundo andar, encontrou o rei no quarto antes e estrangulou o rei. E é por isso que eu falei que o rei, ele tinha algum tipo de deficiência intelectual, por isso que eu falei que era importante essa informação, porque apesar dele ser completamente funcional e estar indo para a escola e tudo mais, de repente foi por isso que ele não fez barulho, ou de repente ele estava dormindo, de repente ele não entendeu o que estava acontecendo, entendeu? Então, ele de qualquer forma, ele não alertou a família que alguma coisa estava acontecendo no quarto dele. Em 9 de abril de 2001, 100 dias depois dos assassinatos, uma estátua budista, de Jisu Bodhisattva, eu não sei pronunciar isso, gente, também desculpa. não. Ela foi encontrada próximo à casa deles. E ninguém sabe quem colocou essa estátua lá. É uma estátua de um ser budista, né, uma entidade budista que eles dizem que é o guardião das crianças mortas. Então, por causa disso, a polícia acredita que tem alguma significância, algum significado, por que que tá ali, né, perto da casa da família. Mas ninguém viu nada, ninguém sabe de nada e ninguém confessou ter colocado essa estátua ali. Essa estátua literalmente só apareceu e, tipo, ninguém sabe de onde veio. A polícia distribuiu 30.000 flyers com fotos dessa estátua, pelo país inteiro, pedindo, pelo amor de Deus, para alguém dizer quem que tinha colocado essa estátua ali, mas ninguém apareceu, ninguém deu mais informações. O que é muito bizarro. A gente vai colocar as fotos da estátua aqui para vocês verem. No final das contas, mais de 250 investigadores já trabalharam no caso. O que é bastante A coisa. polícia é muita coisa, porque afinal de contas, tipo, Tóquio é um lugar bem populoso, mas assim, o Japão é um país pequeno. Eles receberam mais de 15.000 tips, né? 15.000 dicas, informações da população. E ainda existe uma recompensa de quase US$ 200.000 por informações do assassino. Aí, gente. E até hoje, 23 anos depois, US$ 200.000 na linha, ninguém sabe de nada, ninguém veio à tona com informações relevantes.
A casa, como eu falei, ela já tinha sido vendida para a cidade de Tóquio, né, porque a cidade de Tóquio queria ampliar o parque de Soshigaya, que era próximo ali, mas a casa ainda tá de pé. Eles não acabaram acabou que nem demoliram a casa ainda. E 3 anos atrás, a irmã da Yazuko, ela abriu as portas da casa para repórteres para a gente ver, assim, como é que estava o estado da casa e tudo mais, como que é a planta da casa. E pra manter também a memória do caso, né, pra que Sim, faz e é tempo, né. tão é tão a gente vai colocar as imagens aqui, mas é tipo, é tão triste de ver, porque é a casa da família. Mas o que você vê é só, tipo, caixas e caixas e caixas e caixas, assim, de evidências que a polícia tinha recolhido e depois retornou para a família. Então, a casa inteira é só um monte de caixa com, assim, com a numeração, sabe. É isso que restou da família, sabe. É bem triste de Virou ver, eu achei super um arquivo de cold case da polícia, né, a casa. é, virou um armário, sabe, um grande armário de evidências. Eu achei muito triste. E muito se especula, né, sobre o motivo dos crimes, porque aparentemente não existe um. A polícia achava num primeiro momento que uma pessoa estranha entrou na casa da família para roubar dinheiro ou documentos ou alguma coisa de valor, mas eu acho que por ele ter ficado tantas horas no local do crime depois e ter agido com tanto descuido e tanto deboche, sabe, ter usado a casa como se a casa fosse dele, como se a casa fosse um lixo, eu acho que é uma coisa tão BTK, sabe, é uma coisa que e foi tão overkill, sabe, ele assassinou essas pessoas que ele não conhecia com tanta agressividade, com tanta violência, as crianças, sabe, não precisavam ter morrido, então, eu não sei se isso foi só uma pessoa nóia querendo dinheiro. Porque, tipo, não Não tinha faz nem necessidade nenhuma sentido. dele ter feito. Eu tenho E eu 2 não acho teorias sobre esse caso. sido espera aí, eu não acho também que tenha sido alguém que não conhecia a família. Apesar de que não existe nenhum indício de que isso tenha sido vingança. Então, mas eu acho a minha primeira teoria é que foi um hit pago, foi um assassinato contratado. Po Pode ter sido. parece profissional, porque a pessoa que fez tinha muita certeza que ela não ia ser pega. É. Não, definitivamente, né. Era uma pessoa que ela sabia que ela ia fazer o que ela ia fazer e que não iam descobrir quem foi, porque o abandono com que ele fez o que ele tinha que fazer, então pra mim parece que era alguém que estava estudando a casa há um tempo, ainda mais fim de ano, sabia que ia demorar um tempo para as Uhum, pessoas, perceberem que eles não estavam saindo de casa, que eles não estavam indo para as festas, nada, então o dia foi escolhido bem a dedo, o momento uhum. foi escolhido bem a dedo, e pelo que os indícios, né, mostram que é uma pessoa que viaja muito. Eu não acho difícil ter sido tipo um high class, um assassino profissional de alta classe, assim. De repente Hã. uma espionagem industrial, alguma coisa é que eu não sei direito o no que a família estava envolvida ou não, né. Mas eu Então, penso ela era uma professora e ele trabalhava numa consultoria de marketing. então, A não sei. empresa, a Interbrand, que é essa empresa britânica que ele trabalhava, é uma empresa bem grande, tem escritório em diversos países, e ela não se pronunciou, mas os colegas foram entrevistados e os colegas falaram que ele não estava trabalhando em absolutamente nada sensível ou Hã. controverso. Então e a polícia nunca achou nada. A polícia investiga esse caso faz 22 anos, eles nunca acharam nada um indício de que possa ter sido uma vingança É. ou um Então, e a minha segunda teoria é que é alguém com imunidade diplomática. Pelo perfil de viagem, pelas roupas que não tem no país, é alguém que você não achou porque não te interessa achar. E porque se você achar, você não ia hum, poder julgar. E o Japão já tem um Issei Sagawa Sagawa. pra lidar, né. Ah, não mais que ele morreu, né, graças a Não, Deus. agora não, mas, né. Mas, o Japão tem um histórico difícil, né,
quanto a esse tipo de Não, é porque crime. eu penso, normalmente, o pai oriental e a mãe europeia é uma formação muito, família de diplomata. Hum, Pessoas que trabalham juntas e se conhecem lá, e as roupas de marca, as viagens, o sapato que não é comprado no país, a areia uhum, dos Estados Unidos, então é alguém que tá acostumado a viajar. Às uhum. vezes, não sei, tá, gente, é teoria, assim, foi de uma das madrugadas que eu fiquei virada pensando nesse caso. É o sabe o filho sociopata de um casal de diplomata que Hum, apenas estava no país num dia e no outro não estava mais, e aí não pegaram apenas porque você não tinha nenhum registro da pessoa. Vai saber onde foi registrado, vai saber se é um ah, diplomata japonês mesmo, pode nem ser japonês, pode ser um diplomata ah, coreano, um diplomata chinês, pra você não ter nada assim. Porque ao que tudo indica, tipo, pensa que era os anos 2000, não era tão fácil viajar, nem tão barato viajar como é hoje. hum. E era uma pessoa que, pelo que você tá contando, tudo que ela tinha era de marca e era uma pessoa estrangeira morando lá. Não, é uma pessoa que sabe, como você falou, não sabia que não ia ser pega. Sabia que não ia ser pega, tinha muita certeza da impunidade. Ah, e e eu acho que esse negócio, de novo, pra mim, como ele usou a casa depois que ele cometeu esses assassinatos terríveis, né, de tão agressivos e mostra um deboche, um descaso e uma também uma impunidade, sabe, uma certeza de que não vai dar em nada, de que ninguém vai encontrar ele, de que mano, ele É. largou DNA por tudo quanto é lugar. E é o que tudo indica, porque você para e pensa no perfil. Normalmente, esse tipo de caso sempre tem uma pessoa que sofre um overkill. Quando você tem esses Uhum, casos, assim, que eles massacram uma família inteira. No uhum, caso nesse caso específico, a única pessoa que não sofreu overkill foi o filho mais novo, a criança uhum, mais nova. Eu não sei se por ser uma pessoa com perfil problemático, ele não se identificou com o filho, com a criança que tinha alguma dificuldade, e por isso uhum. ele não pegou mais leve com a criança, porque também é o que tudo indica, ele estava observando a família há alguns dias, É, pra ele saber por onde ele entrar, pra ele saber como fazer, pra ele saber a janela, ele estava olhando a casa pelo menos algumas horas, né, ó, se não mais. eu acho que foi um negócio meio BTK, ele estudou a casa, ele estudou a família, a rotina da família, e ele queria aproveitar a casa, ele queria aproveitar É. o crime. Mas eu fico pensando da possibilidade de ser um assassino de aluguel, porque eu penso nos documentos, no foco em jogar os documentos na banheira e na privada. Hum, De apagar o que eles tinham ali que tinha que ser destruído, sabe? Porque ah, normalmente quando você quer destruir a família, assim, quando você quer, tipo, realmente depredar a casa, você não vai atrás de documento, você vai quebrar porta-retrato, você vai quebrar coisas ah, que estão em destaque que você percebe que são importantes pra aquele grupo que tá ali, né? Quando você quer hum, isso, assim. É bem difícil, cara, ir atrás dos documentos da gaveta pra queimar, tipo, passaporte, documento, tipo, eles não vão usar. Então eu ah, fico pensando nisso também, o que que ele precisava encontrar e destruir ali, sabe? Será que de uhum, repente ele não foi lá pra destruir, ele não foi pago pra entrar certo na isso. casa e destruir os documentos, só que na verdade quem quer que tenha contratado ele era uma pessoa não sabia que estava contratando um assassino sádico? Porque assim, pode até não ter sido nada, tipo, envolvendo a empresa. Podia ser uma treta, sei lá, de família de herança, não sei. Hum, Podia ser qualquer outro tipo de treta que, precisassem se livrar de papéis que o cara tinha. Podia ser uma dívida de jogo, sei lá. ah. Pode ser tanta coisa, né? É porque o lance dos documentos me chamou muito a atenção. Pra quê que ele foi ter esse trampo de jogar toda a documentação? A família não vai usar. É, porque ele pegou coisas pessoais e documentos, sabe, tipo Sim, tipo, paperwork, assim, pra e que e fazer jogou na isso? banheira. Eu não sei se ele chegou a destruir, mas estava tudo bagunçado na banheira e na privada que ele tinha usado, tipo, uma coisa assim. Então, será que ele não procurou alguma coisa, jogou tudo na banheira, procurou o que ele precisava destruir e jogou na privada? E cagou em cima exatamente pra misturar, sabe, e ficar tipo Não, porque a polícia recuperou o que estava na é? privada. Uhum. Mas vai saber o que ele não fugiu com o que ele É, não carregou com ele. sim. Porque ele se trocou, Sim, concorda? Ele não foi saiu pronto. pelado por Não, aí, ele se trocou, sim, ele achou uma roupa aí e se trocou, até pra despistar de repente, porque tem isso também, se ele é estrangeiro, dá pra ver quando alguém é estrangeiro sim, no seu país, a gente sim. sabe A gente quem sabe, a gente é. sabe,
Não adianta. Se você é gringo do Brasil, a gente sabe. Se você é gringo aqui, se você é estrangeiro aqui, você sabe. Se você é do leste europeu, você sabe, porque tá todo mundo coberto de Adidas, do pé à cabeça. É Todos os verdade. homens. Eu não posso falar que eu amo Adidas também, mas assim, é impressionante. Eu não sei o que acontece com os homens do leste europeu, que eles se cobrem inteiro de Adidas. É verdade, eles gostam muito de Adidas mesmo. Adoram Adidas. Então dá pra ver dá pra ver pelo cabelo, pelo estilo de Não, e maquiagem. até pelo jeito que você olha na rua, é um jeito diferente quando você não tá familiarizado com o lugar em que você tá. Então. Mas ele Então, de repente, ele se aproveitou trocou e colocou é, roupas do Mikio pode ser, pra blend in, sabe? Pra não verem que ele era o estrangeiro. pode ser. E vai saber o que ele levou com ele, a gente não sabe, aí que tá, Ah. porque não sei. Eu acho que é eu penso que se fosse um crime estilo BTK, teriam mais casos. Eu acho que aquela família foi um alvo bem específico por algum motivo. Pode ser por ser um Hum. hit, pode ser porque o cara gente, tem tanta gente doida no mundo, às vezes o cara só por algum motivo cismou com alguém da família e começou a stalkear essa família. Eu acho que foi muito direcionado pra família mesmo. Foi, mas não, foi direcionado pra família. A não Eu ser fiquei que você pensando tenha também pode falar. eu fiquei pensando também se não foi alguém estrangeiro com algum, sei lá, que ficou encantado com a Yasuko, sabe? E ficou, tipo, stalkeando ela. Mas teria algum ela o overkill teria sido nela apenas. Ele não ia ter perdido tanto tempo e tanto ódio com as crianças, Com com o o Miko. marido. É verdade. Eu não sei, mas pode ser, a gente não sabe. Eu fico pensando se não pode ser um caso de, tipo, um serial killer que realmente tenha ou seja um diplomata, ou seja filho de diplomatas, e na verdade você só vai descobrir quem é quando você procurar casos parecidos no mundo. Hum, E aí você pode ter que cruzar, por exemplo, famílias que estavam porque quando você dependendo do seu cargo e tal, se não me engano, você tem que viajar a cada 2 anos, né. Você muda de uhum, país a cada 2 anos. Você teria que é, cruzar, só que aí você tem que olhar diplomatas de vários países, o único denominador é, comum que você tem é famílias que são uma mãe europeia e um pai oriental. Então é muita é, gente. É muita gente, é não muito tem difícil. como. Mas um crime assim, em outros países, ele chama atenção. Hum, A não ser que você, tenha esses crimes acontecendo em países que não têm uma mídia democrática ou que são meio region locked, sabe, que a gen é o que é, você fala, por exemplo, você tem uma Malásia da vida, não é nem que eles não divulgam notícia, é que é tão distante da gente que não chega na gente em inglês, por hum. exemplo. Então Ou seria aqui na Noruega, por exemplo, as leis de proteção à privacidade, se alguma coisa são tão fortes que se alguma coisa acontece, a gente fica sabendo até a pessoa ir para julgamento e ser condenada e tudo mais, e tá tipo, a gente só fica sabendo: "Ah, um homem de 34 anos fez isso, isso e isso". E é isso, um homem de 34 anos. é. E o que ele fez, mas a gente não sabe quem, ele é, a gente não sabe da vida dele, da história dele, é proibido isso. É, Então a gente só fica sabendo lá pra frente quando já tá, sabe? sim. Pra mim, eu não sei, pode ser a minha cabeça criando teorias, mas eu acho que é um caso meio Killing Eve mesmo, sabe. Um Uhum, assassino que ataca, tipo, que, tipo, você vai sei lá, eu acho que não foi a primeira vez que ele matou, uhum, porque ele estava com o tempo, ele sabia que ele não ia ser pego. uhum, Não foi aquela coisa, você sabe que quando as pessoas matam, de maneira geral, né, quando serial killers ou quando psicopatas matam, a primeira vez é corrida, é bagunçada, a pessoa tá totalmente sobrecarregada com aquela adrenalina, ela não sabe o que fazer com ela mesma, então normalmente é um crime esse crime não tem perfil de ser a primeira vez que ele matou alguém. Não, porque até, tipo, a pessoa pelo próprio overkill e pela própria vibe, sabe, ele estava, tipo, chilling depois disso, ele Não, não e estava nervoso. ele sabia que ele não ia precisar levar arma, ele usou as armas da casa. Ele Uhum, sabia a ordem, tipo, ele entrou pelo quarto da criança, é. então ele foi eu acho que ele largar as roupas pra trás não é que ele foi sloppy, é que ele sabia, foi o deboche, foi de propósito. Uhum.
Então, eu acho que não foi a primeira vez, e acho muito pouco provável que tenha sido a última, a não ser que ele tenha sido preso por outra coisa, não relacionada, ou que ele tenha sido, ou que ele tenha morrido, né? É, Então, não, mas eu em, também acho que não foi a última, não. então, em algum lugar tem algum outro crime com um perfil parecido no mundo. Hum. Agora vai lá, gente, vai lá procurar você, os perfis, tá? Gente, é Ajuda a pra polícia isso, de Tóquio. $200.000, é dinheiro. $200.000, gente, é Que dinheiro vocês para um acham, cara. gente? Conta as teorias de vocês. Vocês acham que foi, não sei, que vocês concordam com alguma das coisas que eu falei? Vocês têm alguma teoria diferente? O que vocês acham das teorias da Nath? Eu nem lembro, você deu teorias? Não, né? Nem sei. Não, eu só acho que seja ou alguém, um stalker ou alguém BTK, assim. Ou alguém BTK, que se apaixonou pela Yazuko. Ou Ou, pode ter se apaixonado pelo sabe? cara, por que não? Por exemplo. É, mas eu não acho que foi por dinheiro. Tem até um escritor agora no Japão que lançou ele escreveu sobre o caso para um livro que saiu recentemente. Ele estava falando que a polícia tinha que mudar o. Nossa, tá caindo o mundo aqui. Eita. Eu até parei, porque parecia que tinha alguém arrombando minha porta. Ai, credo. É, então, tem até um escritor no Japão que ele escreveu sobre o caso para um livro que saiu recentemente, eu esqueci o nome dele. Mas ele falou que a polícia tinha que verificar a teoria de que era por dinheiro, porque ali na região, apesar da casa da família não ser uma casa de luxo, sabe? É uma casa simples, mas é uma casa grande, é uma casa relativamente bonita, e ali próximo tem umas casas que não são muito luxuosas, assim, é um pessoal mais pobre. Então ele acredita que esse Nobuhiro Motohashi, o nome do escritor que eu tô falando, ele falou que ele acredita que isso tenha sido alguém dessa região mais pobre que num ato de desespero foi lá pegar dinheiro. Mas eu não acredito nisso, Mas porque não não, tem. não faz sentido com é uma pessoa que viajou para os Estados Unidos, é uma pessoa que tinha um tênis que não é a numeração não existe no Japão, é uma pessoa que Ah, tipo tem uma camisa de beisebol, essas merch de esporte super cara, que ah, foram vendidas 130 no país. 130 no país Então inteiro. não parece ser uma pessoa que não tem condição financeira. Não, e é uma pessoa que depois de tudo isso ficou hanging out, ficou, tipo, descansando na casa, comendo sorvete. Uma Ah, pessoa que tá não, e desesperada isso por dinheiro até não faz isso. não, aí eu Eu acho que não não seria acho. nem uma questão de dinheiro. Eu acho que aí é inveja, a vontade de Hum. ser. Aí faria sentido pra ele querer Ah, pode sentir isso, ser. tá vendo? Agora eu vou abrir a Hum. geladeira, eu vou comer o que eu quiser. Hum. Agora, é aquele lance daquele livro do Rubem Fonseca, o conto Feliz Ano Novo, Hum. que é que quando é aquela coisa que você vê aquela galera que não passa necessidade nenhuma, aquela galera que tem dinheiro pra fazer o que quiser, e você tá lá só se fudendo, só se fudendo, só se fudendo, e quando você consegue extravasar o seu ódio, você, tipo, realmente explicaria o overkill e explicaria ele ficar hanging out na casa. Ele queria por algumas horas se sentir como se ele pertencesse àquele Ah. ambiente. Mas não faz sentido com as roupas que ele deixou. Tipo, E o o perfil. overkill, gente, eu acho que uma pessoa que fizesse isso não ia fazer esse overkill com as crianças, sabe? Ah, Eu acho difícil. Eles até investigaram, porque ali também tinha um parque que as crianças costumavam usar, que eles chamavam de choo-choo train, que era um parquinho, tipo um playground para as crianças. E tinha uns skatistas que usavam os brinquedos das crianças como rampa. E tá. aparentemente o Mikio já tinha xingado os skatistas, sabe? Já tinha falado que isso é um absurdo, vou chamar a polícia, alguma coisa assim, coisa de tio. E daí, mas assim, os skatistas foram todos investigados e nenhum deles. E também me eh, parece uma reação bem exagerada. eu acredito que Então, adolescentes andando de skate não querem fazer esse tipo de crime só porque é. um tio, pai de família brigou com você. Até porque se eles forem fazer isso com todo tio, pai de família que briga com eles vão sair matando todo mundo. É. Mas Mas nos então, gente, conte, conta gente. pra gente. Conta pra gente as suas teorias aqui nos comentários.
E se você gostou desse episódio, se inscreve no canal. Todos os domingos nós temos episódios novos. E também, se você gostou, não se esqueça que amanhã, segunda-feira, no Spotify, Deezer, agregadores, todos eles, onde você encontrar podcasts, vai ter um episódio novo de Pátria Amada Criminal. Então corre, se inscreve, dá review no iTunes, faz toda aquela coisa. E siga a gente nas redes sociais também. Beijos. Yes, beijos. Tchau.